Como é bom falar de Jesus, o Senhor dos Senhores, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o maravilhoso Conselheiro, o Deus forte. Esse é Jesus Cristo que foi enviado ao mundo. E não pense que o Deus Filho passou a existir quando nasceu em Belém. Ele já existia antes de tudo. Ele é eterno. O Deus eterno. Jesus Cristo veio a este mundo com uma missão que lhe foi dada pelo Pai. E essa missão ele cumpriu de maneira total, completa, perfeita, absoluta. O maior acontecimento, Deus se fez homem. Veremos hoje a missão do Filho. Já sabemos que a vinda de Jesus foi para cumprir uma missão que o Pai lhe confiou anteriormente, antes de tudo, antes da fundação do mundo, lá na eternidade. E nada do que aconteceu antes, mesmo quando surgiram grandes impérios, nada mudou a monotonia do tempo, quando os pequenos grãos de areia caíam um a um. A vinda do Filho de Deus tornou aqueles dias plenos, quando ele andou aqui nesta terra. Adolf Paul diz que os anos de 1 a 30 foram, nesse sentido, tempo pleno. A vida de Jesus tornou o resto da história cheio de sentido e expectativa. E Jesus veio a este mundo realizar a missão de salvar o homem, como também ele próprio tornar-se homem, um homem. Tudo isso já estava no plano de Deus, dele tornar-se homem, viver como um ser humano, como um de nós. É o mistério na vida de Jesus, a encarnação, que muitos teólogos tentam entender, tentam compreender, mas não conseguem suficientemente compreender a essência de Deus que se fez homem. Mas isso é a essência do cristianismo. Deus adentrou este mundo, veio a este mundo, veio a este tempo, o Cronos, o Deus eterno, infinito, ilimitado, Criador de todas as coisas, adentrou o Cronos, adentrou o nosso tempo e se fez um de nós. E Jesus Cristo entrou neste mundo
Da mesma forma que qualquer um de nós, qualquer criança nasceu de mulher. João Calvino diz que Jesus se vestiu da natureza humana. E João, lá no seu Evangelho de João, ele fala que o Verbo se fez carne. Então, isso mostra a real, a específica encarnação de Jesus Cristo. Ele não apenas pareceu um homem, mas ele foi um homem de fato, em todos os sentidos. Imagina o Deus eterno e bendito, glorioso, majestoso, soberano. Foi um embrião, foi um feto, nasceu de mulher, foi uma criança, mamou, chorou, teve todos os passos que nós, seres humanos, temos desde que chegamos a esse mundo. E não poderia ser diferente, porque ele precisava ser também um homem para poder salvar-nos. E tanto a sua divindade como a sua humanidade eram absolutamente necessárias para a obra realizar. E essa obra, essa missão do Filho, de acordo aqui com o apóstolo Paulo, com a palavra de Deus em Gálatas, no capítulo 4, versículo 5, diz: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Paulo mostra que o benefício concedido por Jesus de uma forma negativa, resgate, e outra positiva, adoção. O resgate da lei, dos rudimentos do mundo, dessa maldição que escravizava o homem, aconteceu porque, aqui em Gálatas 3,13, porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ele próprio se fez maldição em nosso lugar. A maldição que Cristo assumiu foi o pagamento do resgate, da tutela da lei, um preço que nós nem conseguimos imaginar, mas ao mesmo tempo ele pagou esse preço para nos proporcionar, para que nós fôssemos livres e adotados por Deus por meio de Jesus Cristo, da sua entrega, do seu sacrifício, e fomos livres da escravidão e fomos colocados, elevados à categoria de filhos adotados. Tanto o resgate do escravo como a adoção de filhos, aqui nessa época do apóstolo Paulo, nesse tempo, eram assim bem conhecidos, era comum naquele tempo. Então eles conheciam bem o que Paulo estava falando, porque no momento em que a maioridade chega, acabou a escravidão.
Então, sugere exatamente isso, a maioridade do cristão que em Jesus deixa de ser escravo sob os rudimentos deste mundo e passa a desfrutar da verdadeira liberdade como filho em todos os seus direitos. E enviando Jesus ao mundo, Deus resgatou o homem da escravidão, da lei e do mundo. E todo aquele que crê é elevado à categoria de filho. E não somente isso, ele deu garantia. Ele deu garantia. E essa garantia ele enviou por meio do seu Espírito Santo. No versículo 6 e 7, Paulo diz, em Gálatas 4, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, de seu Filho que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. A certidão de nascimento do Filho de Deus é o Espírito Santo. É Ele que habita o nosso interior e por Ele podemos clamar, Abba, Pai. E é uma expressão íntima de um filho para o pai, para seu pai. Abba no original quer dizer pai, pai, paizinho. E somente pelo Espírito Santo que nos garante isso é que podemos chamar, clamar, Abba, Pai. E também o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. E a garantia é o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança, diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 14. Deus nos garante por meio do seu Espírito Santo que somos herdeiros dele e que certamente receberemos essa herança. A vinda de Cristo ao mundo causou um impacto inigualável. Toda uma civilização foi construída sobre as bases do cristianismo. Nós não vamos discutir aqui os padrões de justiça social que a civilização ocidental exibe. E muitos desses padrões o cristianismo bíblico rejeita, porém, apenas o fato da civilização ocidental, que essa civilização tem estado na vanguarda do mundo desde o estabelecimento do cristianismo, deve a sua própria origem ao cristianismo de Jesus Cristo. Esse sim, o mundo tem uma dívida que não pode pagar, é impagável para com o homem de Nazaré, aquele que nasceu em Belém, viveu em Nazaré, andou na Galileia, Cafarnaum, durante mais de 30 anos. E o cristianismo não existe sem Cristo. Seria mais fácil separar
todos os raios de luz que atravessam o espaço e deles remover uma das cores primárias do que retirar do mundo o caráter de Jesus, nos diz Bancroft. Às vezes, as pessoas se dizem cristãs porque fazem certas obras ou têm certos comportamentos, mas isso é um equívoco. Não é assim. Ninguém é cristão por algo que faz, e sim por sua postura em relação a Cristo. Ninguém é cristão por obras, mas por sua postura, por seu proceder, por sua maneira, por seu viver em Cristo Jesus. E sem Cristo Jesus não se pode ser cristão. Sem Cristo Jesus não há cristianismo. Qualquer pessoa pode fundar uma religião, basta ensinar certas doutrinas, mas o cristianismo não existe sem Cristo. Somente Ele. E eu quero que você medite sobre o impacto da vinda de Jesus sobre a sua vida. Sua vida foi transformada. Medite nisso, reflita sobre isso. Jesus Cristo veio para nos dar a condição de nos tornarmos filhos de Deus. Ele é o único Filho de Deus, ele é o primogênito, porque com a sua ressurreição e crendo no seu sacrifício, crendo que ele é o Filho de Deus, nós somos resgatados e nos tornamos também filhos adotados por Deus. E alcançamos a maioridade em Cristo Jesus e nos tornamos herdeiros por Deus e podemos chamá-lo de Pai.